Quero falar ainda sobre o Wallace Yan, o mais criticado depois da eliminação do Flamengo na Copa do Brasil, tudo sobre o dono da SAF atleticano, comemorando a vaga e zombando o rival Flamengo. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui. Sem perder tempo, só pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Hora de falar sobre o Clube Atlético Mineiro que despachou o Flamengo. Para alegria de Rubens Menin, o acionista majoritário da SAF atleticana, era só sorrisos e provocações ao Fla, depois da derrota no tempo normal por 1-0 e da classificação do Atlético nos pênaltis por 4-3. O Menin disse o seguinte, abre aspas, já é a terceira vez em Copas que papamos do Flamengo. Teve o 4-1 na Copa do Brasil, a Supercopa e agora, sem dúvidas, tem um gostinho especial, 3 vezes no Flamengo é bom demais, fecha aspas. Há uma rivalidade muito grande, especialmente para os atleticanos em relação ao Flamengo. Depois do Cruzeiro, dá para dizer que nenhum outro time incomoda mais ao atleticano do que o rubro-negro. Importante contar também que a alegria do Atlético está muito associada, ou ela contrasta com a terceira derrota em 3 jogos para o Flamengo na Arena MRV. No ano passado, o Flamengo chegou a vencer o Atlético e se sagrar campeão da Copa do Brasil. Agora foi a vez de o Galo eliminar o adversário. Queria falar também sobre o Everson, de novo vestindo o papel de herói. Ele pegou uma das cobranças do Samuel Lino e viu a finalização para fora do Wallace Yan por cima do gol. O Everson já havia sido o herói da classificação contra o Bucaramanga, também em decisão por pênaltis. Foi dele, mais uma vez, o gol da classificação para as quartas de final. Por falar em classificação, o Galo já ultrapassou 20 milhões de reais com receitas na Copa do Brasil. Foram 14 milhões de reais em prêmios, estou contabilizando os 4 milhões e 700 mil das quartas de final, além de 6 milhões de reais, 6 milhões e 200 mil para ser mais preciso, com bilheteria bruta no torneio de mata-mata. Somente no jogo contra o Flamengo, a bilheteria ficou em 4 milhões e meio de reais. Não estão contabilizados nesses mais de 20 milhões de reais, não está contabilizada nesses 20 milhões de reais a grana que virá da bilheteria da partida de quarta de final como mandante. Hora de falar sobre o Flamengo, que vai viver dias tensos, especialmente depois de um investimento enorme na contratação de atletas e com a maior folha salarial da história do futebol na América do Sul, cerca de 40 milhões de reais por mês. Qualquer eliminação certamente vai causar barulho, mesmo depois de uma vitória fora de casa, no tempo normal. O Flamengo chegou a abrir o placar com o Everton Cebolinha, criou chances para fazer o 2-0 no primeiro tempo, foi um grande primeiro tempo. No segundo tempo, o jogo ficou mais equilibrado, com chances para os dois lados, e Flamengo e Atlético acabaram indo para a decisão por pênaltis. Acontece que o Samuel Lino, o reforço mais caro da história do Fla, 22 milhões de euros fixos mais 2 milhões de euros em bônus, chutou e o Everson defendeu. Depois, na sequência, teve também uma cobrança do Wallace Yan por cima do gol, causando a eliminação rubro-negra. O Flamengo agora se concentra em Libertadores da América e Campeonato Brasileiro. No Brasileirão, o Flamengo é líder. Na Libertadores da América, confrontos contra o Internacional. Importante destacar alguns números que marcam o tamanho da eliminação precoce no Fla. O rubro-negro tinha a intenção de chegar pelo 4º ano consecutivo à final da Copa do Brasil, o que não aconteceu. Nos últimos 9 anos, o Flamengo havia chegado pelo menos às quartas de final, eliminação antecipada e bastante precoce. Felipe Luiz foi perguntado sobre os efeitos e as consequências dessa queda, abre aspas para o técnico, as cobranças do torcedor do Flamengo em rede social, e eu nem comento, é uma selva, não dá para se guiar pelas redes sociais, a verdade está no estádio. E você, o que pensa sobre a declaração de Felipe Luiz e também do trabalho do técnico? Já usa o espaço para comentário e registra a sua opinião, beleza? Hora de falar sobre o São Paulo, eliminado da Copa do Brasil de maneira surpreendente. E aquela velha máxima de que você não pode ter jogador ruim no seu elenco, porque mais cedo ou mais tarde ele vai acabar sendo utilizado, foi vista na Arena da Baixada na derrota por 1-0 no tempo normal e por 3-0 nos pênaltis. Eu me refiro a Jandrei, goleiro reserva do Rafael e que ganha na casa dos 300 mil reais por mês. Pois bem, com 3 minutos de jogo, o Rafael foi expulso, para mim, de forma injusta. Ele vai para tentar pegar a bola do Viveiras,
não consegue pegar, o atacante colombiano tira dele, mas para mim o Rafael não comete a falta. O árbitro entende diferente e expulsa o goleiro do São Paulo com 3 minutos de jogo. Essa expulsão condiciona demais o que aconteceria dali para frente. O Furacão pressionou, conseguiu chegar ao gol da vitória por 1-0, placar agregado de 2-2, decisão por pênaltis. Para mim, o Jandrei falhou no gol do Atlético Paranaense no tempo normal. Goleiro que passa pouca segurança e tem enorme dificuldade. Dizem que o grande mérito dele é jogar com os pés. E aí quando um goleiro tem como grande mérito jogar com o pé, você já percebe que está tudo errado. Pois bem, vieram as cobranças de pênalti e o São Paulo conseguiu errar suas 3 cobranças. A última delas, de Jandrei, que bateu super mal. O goleiro Santos do Furacão defendeu. Enquanto o goleiro Jandrei mal sequer apareceu nas fotos nas 3 cobranças do Furacão, que está na próxima fase. É só importante lembrar que o Atlético Paranaense hoje está mais perto de cair para a 3ª divisão do que para subir para a 1ª. O time integra a Série B, tem 5 pontos de vantagem em relação ao Z4 e 8 pontos de desvantagem em relação ao G4. E você, o que pensa sobre o tricolor, que vinha de 5 vitórias seguidas e acabou eliminado para um time que não ganhava há 6 jogos? Você sentiu isso? Não parece coincidência. Há algo enorme prestes a acontecer na Gávea e quase ninguém está preparado para o que vem por aí. Nos bastidores do Flamengo, uma movimentação completamente fora do radar pegou até mesmo os mais experientes repórteres de surpresa. Uma operação silenciosa, arquitetada com precisão milimétrica entre Felipe Luiz e José Botto, está prestes a explodir no noticiário esportivo nacional. Uma virada, um nome, uma negociação que pode redefinir toda a estrutura do Mengão. Torcedor, se você ama este clube, segure firme, porque o que vamos revelar agora pode te deixar em choque. Mas antes, se inscreva no canal Bastidores do Mengão Notícias, ative o sino das notificações e já comenta aqui embaixo. Você acredita que essa negociação pode ser o ponto de virada da temporada? Pois bem, enquanto todos olhavam para os nomes tradicionais do mercado brasileiro e esperavam reforços previsíveis para o Flamengo, a diretoria rubro-negra agia como uma sombra, silenciosa, mas absolutamente letal. A ordem era clara: fazer diferente, ousar, surpreender. E foi exatamente isso que José Botto fez. Em conjunto com Felipe Luiz, ele traçou um plano que ninguém viu vindo, e agora está prestes a materializar uma contratação que ninguém sequer cogitava até algumas semanas atrás. Ian Couto. Sim, ele mesmo. O lateral direito brasileiro que pertence ao Manchester City, mas que estava emprestado ao Borussia Dortmund. E mais, um jogador que até outro dia estava no radar do Barcelona. Mas por que, afinal, o Flamengo decidiu mirar justamente em Ian Couto? A resposta é mais profunda e mais estratégica do que se imagina. Primeiro, porque o Flamengo enxerga em Ian Couto muito mais do que um simples lateral. Ele é visto como um símbolo de reconstrução, de juventude com fome de vitória, de um talento bruto que precisa apenas do ambiente certo para explodir. O Borussia Dortmund tentou. O Girona, na Espanha, também. Mas a verdade é que nenhum desses clubes conseguiu oferecer o que o Flamengo pode, uma identidade. Ian Couto vive um momento decisivo na carreira. Após uma temporada apagada na Alemanha, onde, apesar de ter feito 35 partidas, não se firmou como titular absoluto, o jogador começou a repensar sua trajetória no futebol europeu. E aí entra um detalhe pouco falado, mas que nossa reportagem descobriu com exclusividade. Ian Couto ainda carrega uma ferida aberta. O episódio com o Vini Júnior, quando ainda defendia o Girona, foi mais traumático do que se imagina. Naquele jogo, Vini Júnior simplesmente desmontou o sistema defensivo adversário e expôs Ian em rede nacional, arrancando lágrimas do jovem defensor. Desde então, algo mudou. A autoconfiança foi afetada. O brilho nos olhos se perdeu. É por isso que agora, diante dessa encruzilhada, o projeto apresentado pelo Flamengo soa quase como um chamado à redenção. Felipe Luiz, um dos maiores laterais do futebol brasileiro, teve papel fundamental nesse convencimento. O técnico rubro-negro fez questão de entrar em contato direto com Ian Couto e apresentar o plano que tem para ele. Mais do que um reforço, o jogador seria uma peça-chave numa nova forma de jogar,
um Flamengo mais dinâmico, agressivo e técnico pelas laterais. E mais, com chances reais de voltar aos holofotes da seleção brasileira. E aqui está o ponto que mais empolgou Ian Couto. Na seleção, o jovem lateral sabe que precisa estar em evidência se quiser disputar a Copa do Mundo de 2026. No Dortmund, isso era quase impossível. No Flamengo, seria inevitável. Afinal, o rubro-negro não só é o clube mais vigiado do Brasil, como também é vitrine constante para os olhos da CBF. Essa conexão Flamengo e seleção, inclusive, foi um dos argumentos mais usados por José Botto nas conversas com o staff do jogador. Mas o que quase ninguém sabe é que essa negociação começou de forma quase acidental. O Flamengo estava sondando outros nomes para a lateral, incluindo opções mais baratas do futebol sul-americano, quando uma informação sigilosa chegou à mesa de José Botto. O Barcelona havia recuado nas conversas com Ian Couto. O motivo? Questões financeiras e uma prioridade em contratar um nome mais experiente. Essa brecha foi o suficiente para o Mengão entrar com tudo. Um contato inicial com o staff do jogador foi feito ainda na semana passada, e a resposta foi surpreendente. Ian Couto não apenas topava conversar, como já via com bons olhos a ideia de voltar para o Brasil. Rapidamente, as engrenagens começaram a girar. A diretoria do Flamengo elaborou uma proposta de empréstimo com cláusula de compra. A ideia é trazer Ian por uma temporada, com opção de aquisição ao fim do vínculo, em valores considerados acessíveis para os padrões do clube. Fontes ligadas ao Manchester City revelaram que o clube inglês vê com bons olhos essa movimentação, pois acredita que o jogador precisa de um novo ambiente para reencontrar seu melhor futebol. Nos bastidores da Gávea, o clima é de otimismo. Há quem diga que Ian Couto já até conversou com jogadores do elenco rubro-negro para entender como é o dia a dia no Ninho do Urubu. Um dos nomes mais próximos seria Matheus Cunha, com quem o lateral tem amigos em comum desde as categorias de base da seleção. E mais, Felipe Luiz está disposto a trabalhar pessoalmente no desenvolvimento técnico e mental do jogador, quase como um mentor. O momento para esse reforço não poderia ser mais crucial. Após a traumática eliminação para o Atlético Mineiro na Copa do Brasil, nos pênaltis, o Flamengo se vê pressionado por resultados. Mauro Cesar foi enfático em seu canal. O time jogou bem, mas falhou onde não poderia falhar. O erro na saída de bola no jogo de ida ainda dói. Mas, como o próprio Mauro destacou, a eliminação traz um efeito colateral que pode beneficiar o clube. Mais tempo para trabalhar. E é nesse tempo que Felipe Luiz pretende encaixar Ian Couto. O nome ainda não foi anunciado oficialmente, mas fontes seguras garantem que o negócio está em fase final. Restam apenas detalhes burocráticos com o Manchester City, que envolvem cláusulas de bonificação por metas e minutagem. Com a janela de transferências se aproximando do fim, o Flamengo corre contra o tempo para oficializar a contratação. A torcida, por sua vez, começa a se agitar. Alguns torcedores mais atentos já notaram movimentações suspeitas nas redes sociais de pessoas próximas a Ian Couto. E agora, torcedor, fica a pergunta. Você consegue imaginar esse Flamengo com um novo lateral veloz, com sangue nos olhos, sendo moldado por Felipe Luiz e jogando ao lado de Arrascaeta, De La Cruz, Pedro e companhia? Uma nova engrenagem está prestes a ser inserida na máquina rubro-negra. Uma engrenagem que pode mudar tudo. Se você chegou até aqui, parabéns! Você acaba de ter acesso a uma informação que quase ninguém no Brasil sabe, mas ela está prestes a dominar todos os jornais, sites e programas esportivos. Ian Couto no Flamengo não é mais um boato, é uma realidade em construção. E quando for confirmada, você já vai poder dizer: eu soube antes de todo mundo. Inscreva-se agora no canal Bastidores do Mengão Notícias, ative o sino das notificações e já comenta aqui embaixo. Você acredita que essa negociação pode ser o ponto de virada da temporada?